Olá! O Conhecer de hoje vai falar sobre um trabalho desenvolvido no curso de Medicina Veterinária da UFAL, que começou pensando em cuidar da saúde de cavalos, mas acabou descobrindo informações socioeconômicas importantes sobre os carroceiros. O projeto se chama Carroceiro Vet Legal e é coordenado pelo veterinário e professor do curso de Medicina Veterinária da UFAL, Pierre Escodro. Professor, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Professor, o que é esse projeto chamado Carroceiro Vet Legal? Eu que agradeço o convite, Cleiton. O projeto Carroceiro Vet Legal iniciou-se em 2009, juntamente com a implantação do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Alagoas, em que a ideia inicial, eu como professor da cadeira de Clínica Médica de Equinos e Clínica Cirúrgica, era cuidar desses animais, vendo a grande população de carroceiros, tanto na capital quanto no interior. O curso é em Viçosa, né, no interior de Alagoas, a gente tentar cuidar desses animais no sentido de melhorar a saúde e melhorar o ensino da medicina veterinária, diminuindo os índices. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia num animal que não necessita, sendo que a gente tem uma população de cavalos com vários problemas de saúde que a gente poderia praticar promovendo responsabilidade social. Então a gente trata esse projeto como, na verdade, um projeto de extensão, né, empreendedora, né, onde a responsabilidade social alicerça a formação, o ensino e depois, num segundo momento, a geração do conhecimento, que é a própria pesquisa, que hoje o grupo está bem forte também. O senhor falou em população. Qual é o tamanho dessa população de cavalos? Em Viçosa, a gente fez um levantamento que mais ou menos 5 a 6% da população vive do cavalo ainda, da população total da cidade. Em Maceió, a gente não tem esse levantamento. O que eu posso falar é que a gente tem cerca de 1.000 animais cadastrados já no SMTT em Maceió. Em Viçosa, a gente tem mais de 400, né? E a gente tem, acho que 400 ou mais de 400 em Arapiraca. Então, os trabalhos estão sendo feitos pelas prefeituras de uma maneira isolada, e a gente tenta ajudar aí nessa parte do atendimento e levantando alguns dados da população, da comunidade carroceira. Quer dizer, é um número grande, né? 1.000 cavalos em Maceió, no mínimo, é um número bastante volumoso, não é? Eu acredito que sim, mas só para você ter uma ideia, o FMG em Belo Horizonte, no bairro da Pampulha, tem 3.000 cavalos, né, que é o primeiro projeto carroceiro das universidades, né, federais do Brasil, que é de 1998. Eu acho que o nosso número deve ser mais de 2.000 carroceiros na cidade de Maceió, que a gente ainda não consegue ter certo esse número de uma maneira correta estatisticamente. Agora, no interior a gente já consegue fazer isso com mais qualidade. Então, por exemplo, a gente tem cidades, Quebrangulo, por exemplo, tem mais de 100 carroceiros que a gente já atendeu. Viçosa, a gente tem 400, quer dizer, então a gente está começando a fechar esses dados para ter um dado mais fidedigno para te falar melhor, né, para te falar até final, e quem sabe numa próxima vez. Que são pessoas que vivem exclusivamente desse animal. O cavalo é o ganha-pão. Isso. Quando a gente pensa em cavalo carroceiro, na capital, a gente pensa sempre no marginal que está batendo no cavalo, né? Não é bem isso. O carroceiro, ele vive do cavalo, é uma transição da realidade rural para a urbana, e isso a gente vê muito mais acentuadamente no interior, em que esse cavalo, ele realmente gera renda, ele faz o transporte da família, ele faz o transporte da produção rural para as feiras nas cidades do interior. Então a gente vê que, na verdade, esse é o foco principal do cavalo, e que às vezes é deturpado. E obviamente que a gente tem uma alta incidência de pessoas que causam maltratos. Mas no primeiro momento, até a gente começa a atender esses cavalos pensando em maltratos. E depois a gente vê que, na verdade, não são maus tratos, são falta de informação em relação aos tratos dos animais. Quer dizer, o carroceiro, ele tem uma presença importante nessa cadeia econômica, então, na capital e no interior principalmente. Eu acredito que na cadeia informal do interior, sim, porque se você pensar na produção nas feiras de sábado, por exemplo, em Viçosa, você chega a ter 300, 400 cavalos na linha de trem. Então, quer dizer, e esses cavalos trazendo, na verdade, os insumos, o material para ser comercializado naquela feira livre. Tem todos os problemas de higiene, sanitário, mas eles têm, informalmente, e até nessa feira, depende desse cavalo para trazer toda a parte do que as pessoas vão comprar, né, nessa feira. Então, eu acho que ele tem um papel muito importante, né? E são pessoas que não sabem como lidar com esse animal, não é, professor? Falta muita informação, porque, veja, se você pegar a gente tem até um questionário que a gente aplicou, nenhum teve uma capacitação técnica para como tratar do animal. Isso vem ou porque o pai passou para o filho, e essa ideia que a gente tem que pensar na grande cidade, que quando a gente pensa em varrer os carroceiros da grande cidade, é uma coisa que demora 40, 50 anos. Isso a gente só vai conseguir com uma capacitação desses jovens, né, para tentar mudar essa realidade.
Porém, a gente não pode, eu acho muito melhor um carroceiro bem informado, trabalhando numa economia informal, do que, por exemplo, estar viciado em crack nos semáforos da cidade. Quer dizer, então a gente tem que tentar produzir uma sustentabilidade desse carroceiro na grande cidade. Na pequena cidade, eles têm um pouquinho mais de informação, por quê? Porque eles são do sítio, são da cultura rural e fazem com que eles tenham um pouco mais de conhecimento e a abundância do alimento para esse cavalo, que na verdade é um grande pastejador, cavalo, moar, asinino, que faz com que eles tratem melhor o animal. Então o score corporal, ou seja, a condição do cavalo no interior, ela estatisticamente, isso dá para levantar melhor, ele está muito mais gordinho, muito mais bonito do que em relação à capital. Por quê? Porque ele tem a abundância de soltar numa fazenda, de soltar num sítio, esse animal está comendo melhor. Então, as condições climáticas, urbanas interferem também bastante. Sim, principalmente em termos de você ter alimento para esse animal, né? O alimento que eu estou falando é de forrageira, de grama de qualidade. Então, isso na cidade a gente vai ter bem menos do que no interior. Quais são os principais equívocos que o carroceiro comete no trato com esse animal? Primeiro, existe muita lenda, né? Eles usam muito fitoterápicos que são bons, quer dizer, eles usam ervas que realmente têm uma aplicação. Mas eles têm, o trato mesmo, eles usam, por exemplo, farelo de trigo com água para dar comida. E às vezes eles gastam muito mais do que se eles usassem uma ração comercial de melhor qualidade. Então, falta, até na última ação, a gente fez um workshop em julho, no final de julho, junto com a Rural de Pernambuco, com os alunos de zootecnia, que eu acho que a zootecnia, a agronomia, poderia ajudar nesse contexto do quê? De melhorar esse alimento, porque o que falta é informação. E às vezes a gente, como medicina veterinária, fica muito preso ao tratamento desse animal, ao problema da manqueira que ele apresenta, ao problema de pele, aos maus tratos, à doença infecciosa, à vacinação, à desverminação. Então, eu acho sim que ele falta muita informação. A gente tem que melhorar essa questão da nutrição, melhorar toda essa questão geral. E, inclusive, depois entrar com outras áreas, fazer essa ideia do projeto carroceiro VET Legal e tirar o VET, né, com o tempo. E o carroceiro legal já é da prefeitura de Maceió, ele tem esse título, mas daí o que acontece? A gente fazer um multilegal, né? Quer dizer, trazer todas as áreas de multidisciplinaridade para tentar melhorar, inclusive, a qualidade de vida desse cidadão, e não só do cavalo, como foi inicialmente preconizado pelo projeto. Perfeito. Professor, vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta com o professor Pierre Escodro, falando um pouco mais sobre os carroceiros e sobre esse projeto da UFAL chamado Carroceiro VET Legal. Conhecer, volta já, não saia daí.